Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos começar falando sobre via óptica, né? Então, aqui, o que acontece? Para a pessoa que chegou aqui e está vendo via óptica, eu tenho certeza que você já viu o capítulo 16. O capítulo 16 é importante para poder entender, porque o capítulo 16 se trata da generalidade das vias. Então, tipo, se você caiu de paraquedas aqui vendo esse vídeo agora, não se assuste, né? Porque é muito importante. Seja bem-vindo, Deise. Certo? Pronto. Então, lá vamos nós. Certo? Então, via óptica. Primeiro, toda via ela vai começar com receptores, tá? Quer dizer, a maior parte delas, principalmente as vias sensitivas. Então, elas começam com receptores que elas têm que perceber o estímulo que está ocorrendo do meio externo para poder avisar para o meio interno o que está acontecendo, certo? Então, eu tenho receptores. No caso da via óptica, eu tenho receptores, são dois receptores, são os conos e os bastões. Eles são chamados de fotorreceptores. Então, conos é um receptor para luz e os bastões é um receptor para oscuridade, certo? Esses receptores, eles estão presentes na segunda capa da retina. Para quem estudou na UNR já sabe, né, que as 10 capas da retina é uma coisa que é importante. Aqui na UAI é só cobrado as 10 capas da retina em histologia, certo? Então, mas vocês têm que saber que os conos e bastões estão na segunda capa da retina, que é a capa dos fotorreceptores, certo? Do receptor, a gente vai para a primeira neurona. A primeira neurona da via óptica são as células bipolares, certo? Células bipolares, então, vão ser a primeira neurona. Então, aqui, como vocês podem ver, vou pegar para vocês poderem enxergar o mouse, eu tenho as fotorreceptores, que estão pegando estímulo ou de luz ou de escuridade, vão transmitir para as células bipolares, tem duas polaridades, e vão, consequentemente, passar para a próxima neurona, que são as células ganglionares, certo? Então, a segunda neurona são as células ganglionares, e as células ganglionares vão fazer parte da oitava capa da retina, certo? Então eu tenho receptor, conos e bastões, primeira neurona, células bipolares, primeira neurona, células bipolares, segunda neurona, células ganglionares. Os fotorreceptores estão na segunda capa da retina e as células ganglionares estão na oitava capa da retina. Então eu tenho receptor, conos e bastões, primeira neurona, células bipolares, segunda neurona, células ganglionares, que são essas células que estão bem aqui, certo? Pronto. Da segunda neurona para a terceira neurona, a gente vai para o corpo geniculado lateral do tálamo. Onde é que fica isso no tálamo? Corpo geniculado lateral do tálamo, essa tetinha aqui, ó. Pronto. Então, tem duas tetinhas. Uma das tetinhas é corpo geniculado lateral e outra corpo geniculado medial, certo? Também pode ser chamado de corpo geniculado externo, ou seja, eu posso falar corpo geniculado lateral ou corpo geniculado externo. Também pode chamar de núcleo geniculado. No final, tudo isso significa a mesma coisa. Lembrar que aqui, quando a gente falar de neuronas, ou seja, são lugares, são pontos onde ocorrem sinapses, a gente está falando de substância gris, certo? Gris. Ou seja, aqui eu tenho corpo de neuronas. Eu sei que é uma coisa que é redundante, porque vocês já sabem, né? Vocês já falei isso 1 milhão de vezes na outra aula, que era de generalidades. Ponto final da via óptica vai terminar onde? Na área de Brodmann, 17. Eu tenho a área 17, que é a área visual primária, certo? Dentro da corteza visual, eu tenho a área de Brodmann número 17, que é a área visual primária. Eu tenho a área visual secundária, que é a área 18, e a área visual terciária, que é a área 19. A área que eu estimulo quando eu jogo as bolinhas de papel na cabeça de vocês, e vocês não podem ficar chateadas porque eu estou jogando bolinhas de papel na cabeça de vocês, porque na verdade o que eu estou fazendo é um bem para vocês. Eu estou estimulando a área 19, que é a área psicovisual, dos traumas visuais. Aí você vai ficar traumatizada, mas nunca mais vai esquecer por que eu te joguei a bolinha, entendeu? Eu não estou justificando, eu estou explicando por que eu jogo a bolinha, tá? Não é para ficar chateadinha, não. Então vamos lá. Corteza visual, então mais uma vez, a quarta neurona da área de Brodmann, eu posso falar que são as áreas 17, 18, 19, tá? E se o professor perguntar para você qual é a área primária, a área visual primária, a área de Brodmann número 17. Ela está situada num lugar que a gente chama que é a cisura genitocalcarina ou cisura calcarina, ó. Isso aqui é a cisura genitocalcarina, certo? Pronto. Subrashi, maravilhoso. Então vamos lá.
Agora a gente vai falar das substâncias brancas. Então, é o que vai conectar uma neurona com a outra. Então, olha só. Conectando a segunda neurona com a terceira neurona, eu tenho quem? Olha só, tem essa sequência aqui, ó. Nervo óptico, quiasma óptico, simpixa óptica. E aí eu consigo chegar na terceira neurona. Mais uma vez, o que eu tenho aqui, ó? Voltando. Nervo óptico, quiasma óptico, simpixa óptica, corpo geniculado lateral do tálamo, certo? Isso aqui é uma área gris, área gris, área branca, área branca, área branca. Quem conecta as neuronas, substância branca. Quem gera sinapse do impulso nervoso, substância gris, tá? Então, aqui eu consigo diferenciar bem o que é substância gris e substância branca. Substância gris, substância gris. Substância branca, substância branca, substância branca. Então, olha só, da segunda neurona para a terceira neurona, a informação vai viajar do nervo óptico, quiasma óptico, simpixa óptica, corpo geniculado lateral do tálamo, certo? Da terceira neurona para a quarta neurona, o que a gente vai ter da via óptica? Então, aqui a gente vai ter do corpo geniculado lateral do tálamo, vai emergir radiações talâmicas posteriores, porque elas estão indo para trás, para poder se encontrar com o lóbulo occipital. Então, o lóbulo occipital está atrás. Então, vai emanar radiações talâmicas posteriores, e aí vai passar pelo braço sublenticular ou retrolenticular da cápsula interna, para chegar na área de Brodmann número 17, certo? Não repetindo mais uma vez. Ó, substância branca. Quem é substância branca aqui? Ó, são as radiações talâmicas. O braço sublenticular da cápsula interna também é substância branca. Quem é substância gris? Substância gris. Substância gris. Ou seja, terceira neurona, corpo genicular lateral do tálamo, substância gris. Área de Brodmann número 17, substância gris. Radiação talâmica posterior, que passa pelo braço sublenticular ou retrolenticular da cápsula interna, são substâncias brancas, certo? E isso é importante, certo? E aqui, uma vez chegou, aí uma das coisas que vocês têm que entender é o seguinte, ó, isso aqui talvez seja a parte mais cabulosa, mas eu vou deixar fácil para vocês entenderem. Olha só, eu tenho que entender quem é que compõe, qual é a composição da via óptica, tá? Então, olha só, isso aqui é a hemiretina temporal. Ó, isso que eu estou pintando de vermelho, tá? Ó, hemiretina temporal. Aí, beleza, hemiretina temporal de boas. Entendi. Só que o que acontece? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai desenhar a cabeça do cara. Esse negócio aqui que eu estou representando de vermelho aqui é o osso temporal. Então, por isso que a gente fala hemiretina temporal, porque ela está a ambos lados, tá? Lateralmente. Então, hemiretina temporal, tá? Aqui, o que a gente tem no meião, certo? O que a gente tem no meião? No meio, ops, volta. O que a gente tem no meio aqui, ó? O narizinho, ó. Ó o narizinho. Ops, nossa, fiz um narizão, um nariz feio da porra, peraí. Pronto, isso aqui vai ser um nariz, pronto. Horrível também. Vou fazer aqui. Pronto. Vai ficar uma bosta, né? Pronto. Vai ser um nariz. De qualquer jeito ficou uma porcaria. Enfim, deixa aí. Isso aqui é para ser um nariz, certo? Ou seja, olha só. Então agora eu vou falar de hemirretinas. Eu vou focar só de um lado, porque eu quero que vocês vejam o fenômeno que vai acontecer, ó. Então isso aqui é a hemirretina nasal, tá? Ela vem para cá, vem para cá, vem para cá, cruza e vai para o outro lado, tá? Isso aqui é importante. Vocês vão entender por que depois, tá? Então, olha só. Eu já sei que eu tenho hemirretina temporal e hemirretina nasal. Temporal, porque está do lado, lateralmente, tá? Ou seja, tem guarda relação com o temporal. E hemirretina nasal, porque ela está próximo do nariz, então a gente vai falar hemirretina nasal, porque ela está interna. Certo? Agora, o que acontece? Se eu for parar para olhar quem é que forma o nervo óptico, aí eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o nervo óptico, ele começa, ó, nervo óptico, ele começa aqui, que ele começa no olho, e ele termina lá no quiasma óptico. Então, toda essa partezinha que eu tenho aqui, ó, isso aqui é nervo óptico. Isso aqui é nervo, ó, deixa eu pegar aqui, ó, nervo óptico, até aqui é nervo óptico, certo? Então, agora, por exemplo, pergunta que o professor vai fazer é o seguinte, quem é que forma o nervo óptico? Você vai falar, aí a gente vai botar aqui, ó, só para a gente poder se orientar bem direitinho, né? O padrão, olha só, isso aqui vai ser direita e isso aqui vai ser esquerda, né? Então agora a gente vai focar do lado direito,
tá? Lado direito. Então, quem é que forma o nervo óptico do lado direito? Aqui, ó, do lado direito, quem é que forma o nervo óptico do lado direito? Vamos botar aqui, ó. Quem é que forma o nervo óptico do lado direito? Vai ser a hemiretina temporal direita mais a minha hemiretina nasal direita. É a composição do nervo óptico. Quem é que vai formar o quiasma óptico? Olha só quem é que vai formar o quiasma óptico. Quiasma óptico é o seguinte. Aí eu tenho que desenhar um negocinho aqui para vocês verem. Ó. Acabei apagando o negócio sem querer. Então, quem é que forma o quiasma óptico, certo? Ali, vejam nessa letrinha B aqui. Então, essa letrinha B diz o seguinte, olha só, quem forma o quiasma óptico. Se eu for pegar e seguir o caminho aqui, ó, eu vou ver que a hemiretina nasal direita se cruza com a hemiretina nasal esquerda. Hemiretina nasal direita mais hemiretina nasal esquerda vão formar o quiasma óptico, certo? Isso é o que eu preciso saber. Então, quem é que compõe o quiasma óptico é a minha hemiretina nasal direita mais a minha hemiretina nasal esquerda, certo? Pronto. Isso são as coisas que vão formar o meu quiasma óptico. Agora, quem é que vai formar a cinticha óptica? Porque depois que eu passei pelo quiasma óptico, eu já tenho uma nova composição. Então, olha só. Aqui já é outra coisa. Aqui, ó, nesse espaço que eu tenho aqui, ó, daqui a aqui, isso aqui já é outra coisa. Evidentemente, vocês conseguem perceber que é outra coisa. Então, cinticha óptica direita, ela é formada por quem? Vamos acompanhar aqui, ó. Hemiretina temporal direita mais hemiretina nasal esquerda. Por isso que eu falo que nervo óptico tem uma composição, quiasma óptico tem outra composição e cinticha óptica tem outra composição. As três coisas são coisas totalmente diferentes entre si. Todas elas fazem parte da via óptica, mas a composição delas é diferente. E para vocês terem uma ideia de como isso é complicado, ó, por exemplo, vocês terem uma ideia, se uma pessoa tem uma lesão no nervo óptico, olha só, agora eu vou passar uma tarja preta aqui para vocês verem. Ó. Se isso aqui é cortado, ou seja, rompeu o nervo óptico, essa pessoa vai ficar cega. E cegueira em anatomia, em terminologia médica, a gente fala que é amauroses. Então, quando eu tenho afetação do nervo óptico, eu vou ter uma cegueira total, certo? Agora é o seguinte, imagina aqui, ó, o cara teve uma hemianópsia bitemporal, certo? Pronto. E aqui eu tenho que fazer uma coisinha aqui, porque senão vocês vão achar bizarro o que vai acontecer. Mas olha só, isso aqui é o seguinte, ó, a gente falou que era hemiretina nasal, né, esquerda. Ela se projeta no hemicampo temporal esquerdo, e a minha hemiretina temporal, ela se projeta no meu hemicampo nasal esquerdo. Aí você diz, isso, não entendi nada agora. É bem simples, olha só. Vou colocar aqui embaixo para vocês terem, porque ali vai ficar muito complicado. Vou fazer o olho, tá? Aqui. O que você enxerga dos olhos, o que você enxerga dos olhos, o campo de visão que você enxerga dos olhos é assim, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ó. Isso aqui é um campo visual, tá? Eu vou pegar só um olho para vocês verem como é o negócio. E aí, o que acontece? Quando você olha assim, ó, isso aqui, esse é o teu campo de visão, teu campo de visão. Isso aqui, ó, então, essa partezinha aqui, ó, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Vou respeitar a mesma corzinha que tá lá. Ó, essa partezinha aqui, ó, isso aqui é onde esse olho tá enxergando. Então, esse olho tá enxergando aqui. E essa parte desse olho aqui, ó, que é a hemiretina temporal esquerda, ela tá enxergando aqui. Certo? Ou seja, a informação do olho, ela vai viajar trocada. Porque o que eu consegui perceber, agora veja só, o que eu consegui perceber desse lado aqui, que eu vou falar, que seria o meu hemicampo temporal esquerdo, olha só, meu hemicampo temporal esquerdo, ele vai viajar e vai atravessar para ir para onde? Ele
Aqui no caso, não, aqui tem que ser nasal, perdão. Eu escrevi temporal e é nasal. Pera aí. Porque esse aqui está do lado do nariz. Hemicampo nasal esquerdo, porque ele está do lado do narizinho. E aí o que acontece? Ele vai pegar a informação visual daqui e vai jogar para o outro lado. E aí ele vai chegar onde? Ele vai pegar na hemiretina, ele vai levar essa informação pela hemiretina temporal esquerda. Então ele pegou a informação que estava aqui e vai mandar essa informação para onde? Para minha hemiretina contralateral, certo? Isso aqui é meio complicadinho, mas assim, enfim, agora eu estou falando isso aqui, depois eu sei que vocês vão voltar a me perguntar e eu vou explicar isso aqui de novo 1 milhão de vezes. Mas isso aqui, basicamente, o que vocês precisam saber é o seguinte, por exemplo, quando você... eu vou fazer esse exame em vocês quarta-feira, que a gente vai ter a aula prática aqui, e aí me lembrem de falar, Wilson, você falou para nós que você ia fazer o exame 20/20 na gente. Aí eu faço o exame para vocês verem, certo? Os que tiverem aqui, né? Os que não tiverem aqui, vocês vão acompanhar a aula online, mas vai ser diferente, certo? Aí eu vou ter que ligar a câmera sim ou sim, porque agora eu estou no PC e eu falei para vocês que o adaptador da cam ainda não chegou. Pronto, limpando tudinho. Então aqui o que fica de dica é o quê? Eu tenho que saber quem é que compõe o nervo óptico, quem compõe o quiasma óptico e quem compõe a cinticha óptica, certo? Pronto, essas alterações aqui ainda vocês não têm que aprender, vocês só vão precisar aprender delas em fisiologia, tá? Mas é bom vocês saberem que se o professor perguntar, vocês têm que ter uma ideia do que vai acontecer. Porque você tem que ter o conhecimento da via, né, para poder responder. O que acontece? Aqui a gente vai ver o quê? Via óptica completa. Então, tudo aquilo que a gente viu antes, a gente vai ver tudo de uma vez só. Então, olha só, a informação ela é captada por quem? Pelos receptores, conos e bastones. Então, a informação ingressa nos conos e bastones, que a gente já sabe que os conos e bastones estão aonde? Na segunda capa da retina, né? E aí eles viajam a informação até chegar nas células bipolares. As células bipolares, elas vão levar a informação para a segunda neurona, que são as células ganglionares. As células ganglionares fazem parte da 8ª capa da retina. Uma vez passou aqui, vai passar pelo nervo óptico, quiasma óptico, cinticha óptica, corpo geniculado lateral do tálamo. Uma vez chegou no corpo geniculado lateral do tálamo, vai passar por onde? Radiação talâmica posterior, que vai passar pelo braço sublenticular da cápsula interna e vai chegar na área de Brodmann. 17, 18 e na área que eu gosto de estimular vocês, e 19, que é a área do trauma psicovisual, certo? Então, isso é a via óptica completa. Vou falar mais uma vez para vocês verem aqui. Então, eu tenho a informação chega pelos fotorreceptores, conos e bastones, a informação continua viajando através das células bipolares que são a primeira neurona, passo para a segunda neurona, que são as células ganglionares. As células ganglionares, a informação vai viajar pelo nervo óptico, quiasma óptico, cinticha óptica, corpo geniculado lateral do tálamo, vai passar pela radiação talâmica posterior, chegando no braço sublenticular da cápsula interna e chegando na área de Brodmann número 17, tá? E se perguntar a área visual primária. Mas a gente já sabe que as cortezas visuais são a área 17, 18 e 19 de Brodmann, certo? E aqui eu encerro a gravação e nós vamos para o Carro, né? Eu sempre recomendo, faça o Carro depois de toda a aula. E aí, como é aula de vias, então